Olá, muito bom dia a todos. Chegamos à sexta-feira, dia 16 de junho, fechando essa semana de muito indicador. Vamos correr lá para a sessão asiática porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. Na sessão asiática, os principais índices acionários fecharam majoritariamente em alta. Toda a sessão fechou em alta. Para os principais highlights, na sessão asiática eu digo que a Capital Economics reduziu a sua projeção para a alta do PIB chinês para esse ano de 6,5% para 6%, ao avaliar que o desempenho do gigante asiático no segundo TRI tem sido mais fraco do que o esperado. Em nota a clientes, a consultoria britânica ressalta que as vendas no varejo e os investimentos em ativos físicos ficaram aquém das expectativas em maio e que a produção industrial seguiu contida e que o setor imobiliário continua enfrentando dificuldades. Capital Economics reduzindo a projeção aí, o seu forecast para o PIB chinês terminal 23 de 6,5% a 6%. Já o banco americano Bank of America reduziu a previsão de crescimento do PIB chinês para o ano de 2023. A estimativa anterior era de 6,3% e passou agora para 5,7%. Mais uma redução aí no forecast do PIB chinês agora pelo Bank of America de 6,3% para 5,7%. E o Nikkei, a bolsa japonesa, sobe pela 10ª semana na sequência mais longa em uma década. Vou repetir, o índice Nikkei da bolsa japonesa sobe hoje pela 10ª semana na sequência mais longa em uma década. Ao longo de toda a semana a gente vem falando aí do all-time high que o Nikkei vem fazendo, muito fluxo estrangeiro entrando na bolsa japonesa. E durante essa madrugada, o BOJ, o Banco Central japonês, manteve a sua taxa básica de juros inalterada em menos 0,1%. E a faixa de variação da taxa dos títulos do Tesouro, o JGB, de 10 anos, fica inalterada no range de menos 0,5% a mais 0,5%. Os destaques do Banco Central japonês são os seguintes. Para o BOJ, a economia do Japão segue melhorando. E espera-se que a economia do Japão se recupere gradualmente. O BOJ espera que o núcleo do CPI desacelere em meados do ano fiscal ainda de 2023. Para o BOJ, as expectativas de inflação permaneceram relativamente estáveis. O nível de incerteza em torno da economia japonesa é extremamente alto. O BOJ diz que continuará a flexibilizar a política monetária com paciência e que é necessário monitorar os mercados financeiros e o mercado cambial. O BOJ diz que as exportações e a produção estão andando de lado. Já o presidente, o governor do BOJ, o Ueda, diz que é necessário mais tempo para atingir a meta de inflação de 2% do banco. Ele espera que os salários subam muito mais do que no ano passado e que o impacto do aumento de custos vem diminuindo à medida que os preços das commodities caem. Para o Ueda, o ritmo de queda nos preços tem sido pouco lento. E ele diz que não pode comentar sobre os níveis do mercado cambial. O Ueda diz que há uma lacuna entre a tendência da inflação e a inflação subjacente, e que a previsão de preços acima de 2% pode não levar a uma mudança na política do BOJ. Ele diz: não estamos agindo apenas na principal previsão de inflação. O Ueda diz que precisa olhar não apenas para a projeção de preços medianos, mas também para o quadro geral ao orientar a política.
O impacto negativo dos aumentos nas taxas dos Estados Unidos pode vir mais tarde, segundo o EDA, incluindo a possibilidade de desaceleração econômica. Para o governor, o CPI principal do Japão, em torno de 3,5%, é devido a fatores externos de aumento de custos e não pode ser controlado pela política monetária japonesa. O EDA diz que a recente força nas ações de Tóquio reflete as boas perspectivas para a economia do Japão e os lucros corporativos. O Nikkei fechou a sessão nesta sexta-feira com valorização agora de 0,66%. Já o CSI 300 teve alta firme de 0,96%, com Xangai subindo 0,63% e o Hang Seng avançando 1,07%. O Kospi subiu 0,66% e o Topix avançou 0,28%. Fechando na sessão asiática pela Oceania, alta de 1,06% na bolsa australiana. O banco americano JP Morgan, sobre a decisão de política monetária aí, pela manutenção do BOJ, diz que a economia japonesa está se beneficiando da reabertura e das políticas de suporte, apresentando um crescimento robusto no PIB no primeiro TRI de 2023. O JP diz que a demanda doméstica forte e a escassez de mão de obra estão levando a um aumento da inflação salarial e de preços. O JP diz que o BOJ ainda não está confiante de que as dinâmicas inflacionárias tenham mudado de forma sustentável, mas a pressão para fazer o ajuste está aumentando. E o JP Morgan espera que o BOJ amplie a faixa de negociação dos títulos de 10 anos, ao mesmo tempo em que mantém uma postura mais dovish em relação à normalização das taxas. Vamos ao gráfico do Nikkei da bolsa japonesa e mais um dia de alta tentando romper o topo anterior. Na sessão de ontem, o Nikkei ameaçou aí a fazer um movimento de realização. Ele caiu na margem e hoje voltou a subir, porém não conseguiu romper o topo anterior, mas é a 10ª sequência de alta em mais de uma década. Graficamente não mudou muita coisa, né? Ele não conseguiu romper e o objetivo segue lá nos 35.500 como primeiro objetivo da nossa análise técnica. Essa aí foi a bateria de notícias do mercado asiático e eu já passo para o velho continente, onde o mercado europeu opera majoritariamente em alta, com a bolsa alemã subindo nesse momento 0,34, já sobe 0,78 Paris, avança 0,55 Londres e sobe 0,66 Milão. 0,54% de alta na bolsa madrilenha e o destaque é para o Banco Central Europeu, que na sessão de ontem elevou a sua taxa básica de juros para 4% de acordo com um consenso. Esse é um aumento de 25 basis points. Sobre o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional soltou relatório e disse que a política monetária do Banco Central Europeu deve continuar apertada para reduzir a inflação e os governos deverão ajudar na consolidação fiscal. Para o FMI, ele pede um acordo rápido sobre a reforma das regras fiscais e da dívida para apoiar a sustentabilidade fiscal ao longo prazo. O banco americano JP Morgan Chase agora espera que o Banco Central Europeu entregue mais 25 bases na reunião de setembro, levando a sua taxa terminal aí para 4%. O BNP Paribas acrescenta que a expectativa de um aumento de 25 bases no BCE em setembro eleva a previsão da taxa terminal para 4%. O Bundesbank vê a inflação alemã em 2023 em 6%, ante 7,2%. O Bundesbank também reavaliou a inflação alemã para 24%, de 4,1% agora para 3,1%. O banco alemão vê o PIB
do gigante europeu para 2023 em menos 0,3%. A perspectiva anterior do Bundesbank era uma queda de 0,5%. Já o forecast para o PIB alemão, já lá em 2025, é de 1,3% ante 1,4% na leitura anterior. E o banco diz que os riscos de inflação continuam inclinados para cima. Fechando com o Bundesbank, ele diz que a economia deve se recuperar apenas de forma mais árdua, mas a inflação finalmente está diminuindo. Já o banco americano Goldman Sachs elevou a sua perspectiva na taxa do BCE e prevê alta para 4% em setembro. As expectativas de inflação do Reino Unido caíram para 3,5% em maio, contra uma estimativa anterior de 3,9%. Já na tela aqui está o gráfico da Bolsa Alemã, o DAX, que apesar da alta de hoje, observem que eles vêm tentando romper o topo anterior aqui, onde eu estou passando com o mouse. Então é um mercado que está um pouco menos volátil, tem volume entrando, tem grana entrando lá na Alemanha, melhoras aí da perspectiva para a inflação lá na Alemanha. E ele continua nessa busca aí pelo rompimento do topo anterior. Já no Reino Unido, uma visível melhora aí nas condições do preço de tela, onde a gente observa que após cumprir o primeiro objetivo aqui nessa retração, tecnicamente ele vai para romper essa forte resistência aqui atrás, ok? Rompendo essa forte resistência, pode ser que abra caminho para mais compras na Bolsa do Reino Unido. Vamos falar um pouquinho agora sobre o pré de Nova York, que teve uma semana bastante agitada com decisão de política monetária lá. E... só um minuto. Voltamos, me perdoe. No pré de Nova York, as bolsas, os índices futuros operam majoritariamente em alta. O S&P futuro sobe nesse momento 0,12. Já a bolsa, já o Dow Jones subindo na margem 0,09 e a bolsa eletrônica Nasdaq subindo no futuro 0,15. O Russell 2000 avançando 0,18, enquanto o índice de volatilidade VIX recua 0,69%, saindo a 14,40 o índice de volatilidade VIX. Os destaques no pré de Nova York são a leitura de alguns bancos revisando as suas projeções. Por exemplo, o Wells Fargo espera que o S&P 500 termine 2023 entre o range dos 4.000 a 4.200 pontos. 4.000 a 4.200 pontos é a expectativa do benchmark terminal 2023. O Bank of America ele prevê mais duas altas de 25 bases nas reuniões de julho e setembro. O Bank of America tem a mediana de projeções para o Fed Funds e ele diz que surpreendeu o mercado. O Barclays, citando dados do EPFR, diz que os fundos do mercado monetário registraram saídas de 38 bilhões de dólares após 7 semanas consecutivas de entradas acumuladas no ano em torno de 800 bilhões de dólares no mercado monetário. O Barclays diz que as entradas em ações no mercado americano no acumulado do ano foram próximas de 50 bilhões de dólares e no mercado de renda fixa entradas na monta de 173 bilhões de dólares. O Barclays sinaliza que nos títulos do Tesouro Americano foram registradas entradas de 2 bilhões de dólares na última semana. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P, como é que ele vai para o fechamento dessa semana. Ontem, mercado firme. Mostra aí a continuidade do objetivo primário aí na região dos 4.500, 4.600.
ele se mantém firme acima dos 4.400, com a alta de hoje mantendo-se mais firme aí nos 4.400. Então, mercado bastante comprador para o S&P, mas eu destaco que, segundo análises tanto do Goldman Sachs quanto do Bank of America, apesar do mercado de bull market que nós estamos vendo, observe o volume como um volume firme também, né, de entrada de grana. Tem muita posição ainda que está net short, tanto no S&P quanto na Nasdaq. Alguns fundos alavancados, por exemplo, já estão net long na Nasdaq, mas existe uma quantidade muito grande de shorts abertos, tanto ainda no S&P quanto no Dow Jones, ok? O VIX continua aí operando próximo à primeira retração aí para o nosso primeiro objetivo, dando essa continuidade, mas mantendo o volume bem firme de opções que fecham em poucas horas ou no mesmo dia, são as 0 DTEs. O VIX continua aí bastante suprimido, com a análise de vol para 30 dias no S&P 500. Beleza, turma? Vamos falar sobre commodities. Vamos avançar aqui. Vamos falar sobre commodities. Vamos primeiro passar o panorama de como está a nossa tela agora. O crude, depois da alta de ontem, nesse momento cai 0,6% na NYMEX. O WTI tem negócio a 70,16. Já na ICE de Londres, o barril do Brent tem queda de 0,53, sai negócio a 75,26, tem pagão. O gás natural sobe, a referência americana sobe 0,95, 2,55, porém chama atenção para a forte queda do gás natural, do preço do gás na referência europeia. É um recuo de mais de 14,5% nesse momento e já cai mais de 16% na referência inglesa. Já falo logo sobre os metálicos e depois a gente vai para as notícias e para os gráficos. O ouro nesse momento tem uma leve alta de 0,34%. O ouro, ontem eu vi uma análise do ouro dizendo que ele está acima do prêmio de risco para ações no S&P 500, ações no mercado americano. O ouro tem um prêmio de risco superior, ele está superior ao prêmio de risco do mercado americano. A prata avança 0,69, 24 bola ontem negócio. O cobre recua 0,28, com o aço fechando ontem 0,29. Leve alteração no preço do minério de ferro na sessão de hoje. Aqui nas agrícolas, a soja avança 0,74%, o trigo sobe 1,18%. A gente tem aí a madeira subindo 0,38%, o óleo de palma subindo firme 6,9%. E o café na margem 0,08. 186 dólares e 85 da libra peso. Antes de irmos para o gráfico, para nós darmos uma olhadinha aqui no mercado de petróleo, eu digo que ontem o Banco Central Europeu soltou aí o seu forecast para 23, 24, 25 no preço do Brent. O Banco Central Europeu espera que o preço terminal em 2023 para o óleo feche em 78 dólares o barril. 78 dólares é o esperado para o fechamento no preço do mercado de petróleo no barril do Brent pelo Banco Central Europeu. O BCE também espera
que em 2024 o preço do petróleo feche em 72 dólares e 60 cents por barril. E para 2025, o BCE espera um preço terminal em 70 dólares e 40 cents no preço do barril para 2025. O ministro de Energia da Arábia Saudita, o Abdulaziz, diz que o acordo da OPEP+, alcança a estabilidade do mercado. Por isso, nós estamos vendo aí um preço um pouco mais comportado para o mercado de petróleo na sessão de hoje. Já segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, o consumo global de combustível diminuirá para apenas 400 mil barris por dia até 2028. Até 2028, segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo global de combustível diminuirá para apenas 400 mil barris por dia. Já a demanda global chegará a 105,7 milhões de barris por dia quando alcançar esse nível. Vamos ao gráfico do petróleo. Observe aí que ele fez aqui o quarto toque, teve a alta de ontem, uma puxeta aí no barril do Brent. Hoje ele dá uma aliviada, dá um respiro, porém a tendência aí, ele se mostra um pouco mais comprador após não conseguir efetivar o rompimento desse importante suporte aqui, com 4 toques já na tentativa de romper a base dos 72 dólares. Como nós vimos, a gente espera o Banco Central Europeu espera um petróleo no patamar dos 78 dólares no final de 2023. Já aqui para o crude, o do WTI, na NYMEX, o movimento é bastante similar. Observe, puxeta de ontem, realização de hoje. Apesar desse movimento de realização, aqui nós vemos que os topos e fundos eles estão ascendentes, observe aqui, eles estão descendentes, os topos e fundos estão descendentes, o que dificulta tecnicamente entrarmos mais comprados aí no petróleo. Já para o gás natural, a melhora na referência americana é um pouco mais visível. Ele volta para o que era suporte, virou resistência. Houve o rompimento dessa resistência, ele sai desse canal de queda que nós vemos aqui, ele busca sair, ele cai, faz a mínima, lateraliza e está buscando o topo anterior. Esse topinho anterior aqui, ele está buscando um rompimento para ativar mais compras aí para o gás natural. Aqui nós temos a cotação do ouro. A gente vê que está lateralizado, porém o mercado está firme. Apesar de lateralizado, ele está firme. Ele tentou aí 1, 2, 3, 4 vezes o rompimento desse suporte na base de 1.940 dólares a onça. Assim como o petróleo, ele refutou esse suporte e, apesar do movimento lateral, é um mercado firme. É um mercado firme que dificulta aí você fazer esse short no rompimento desse suporte no patamar de 1.940 dólares a onça Troy. Bom, acho que é isso aí. Conseguimos passar um overview aí sobre Europa e Ásia, que demandaram um pouco mais da gente. A agenda de hoje, saiu o CPI agora há pouco, às 6 horas da manhã.
saiu o CPI na zona do euro. Vamos aos números aqui. Leitura para maio do CPI na zona do euro, leitura para maio mensal unchanged, de acordo com a expectativa do mercado, veio unchanged. Leitura anualizada 6,1% na leitura para maio, no núcleo 0,2% conforme expectativa, 5,3% no núcleo anualizado também conforme a expectativa. A gente tem hoje o IGP-10 no mercado local às 8 horas. Para o mercado americano, confiança do consumidor de Michigan sai às 11 horas. Depois Baker Hughes a partir das 14 horas. Então a agenda está um pouquinho mais esvaziada para o mercado americano e para o mercado brasileiro. Porém, eu desejo a todos uma excelente jornada. A semana não acabou, ainda tem o pregão de hoje pela frente. Desejo bons negócios a todos. E ao término do pregão, um excelente final de semana. Final de semana vocês têm aí o relatório do panorama do que aconteceu ao longo de toda essa semana que caminhamos juntos. Então fiquem de olho aí no relatório que vocês vão receber sobre o panorama semanal. Ok? Mais uma vez aí meus votos de um excelente final de semana a todos, um bom descanso. Encontro marcado na segunda-feira para mais um panorama de mercado. Um grande abraço e até lá.